Bem, igreja amada, vamos à palavra de Deus. Esse é o momento que eu mais eu amo tudo, de Deus, da obra de Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, e a oração, acho que isso aí mexe no mais íntimo da minha vida. Deus, obrigado. Vamos lá. A união faz a força. Unidade e suporte mútuo na comunidade cristã. Cristo é o fundamento. Interessante que tudo isso nos leva para o louvor a Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Eu recebo, Deus, nesse lugar aqui, força, poder. Esta palavra, ao sair da minha boca, vai com poder e força sobre o teu povo. Curando, libertando, sarando pessoas, Pai. Vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 4. O perícope desta manhã vai até o versículo 13. Mas nesse momento de base, vamos até o versículo 4. Diz a palavra de Deus: ora, nós que somos fortes. Quem são os fortes, pastor? Fala rapidinho, bem claro para a gente entender. Os crentes fortes são os gentios, nesse texto, são os crentes gentios que não se veem obrigados a cumprir qualquer mandamento judaico. E os crentes fracos são aqueles judeus que se converteram a Jesus, mas ainda se sentem obrigados a cumprir parte do judaísmo, parte da religião judaica. Então Paulo está dizendo: nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha, receba esta palavra aí, amado, na tua vida. Você é evangélico, você é crente, você é filho de Deus, nunca você perderá a esperança, amado. Ela está na tua vida pela palavra. Eu recebo, glórias a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Papi, vamos falar com Ele. Vamos nos achegar ao trono da graça. Paizinho querido, amado. Pai, é com muita alegria sempre, Pai, satisfação, que nós nos achegamos ao trono da Tua graça, porque nós sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia, de graça. Ó meu Deus, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça, porque um dia o Senhor nos atraiu, nos promoveu ao Teu reino, e agora, Deus, há uma só voz, com o Teu povo, com a Tua igreja, mentes e corações aliançados em Cristo Jesus, fundamento da nossa vida. Nós temos como indivíduos, mas nós temos como comunidade um objetivo comum, que é glorificar o Teu nome em todas as coisas, é reconhecer a Tua obra em todas as coisas, é podermos olhar o mundo, a vida, a eternidade com os olhos de Deus, e tudo ganha um novo significado. E queremos compartilhar isso com a igreja, com os irmãos, queremos compartilhar isso com as pessoas aí fora, para trazê-las a Cristo. Ó Deus amado e bendito, que esta palavra esta manhã possa, como dinamis, poder e força, gerar os frutos respectivos próprios que o Senhor deseja com esse texto sagrado.
abençoando e enriquecendo a vida espiritual do teu povo. Assim nós oramos, Pai, em o nome de Jesus. E a amada igreja eleita e preciosa do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meus amados irmãos, pastora, músicos da casa do Pai, presbíteros, em nome de Jesus. Igreja querida, igreja amada, santos e preciosos de Deus, noiva de Cristo Jesus. Na comunidade cristã, deve haver, nesse corpo, nesse momento de comunhão e na igreja de Jesus, deve haver consideração mútua. Deve haver a observação de princípios bíblicos de convivência para que a igreja tenha harmonia, para que haja na igreja condições terapêuticas, onde a pessoa é tratada, é curada da ansiedade, das fobias, porque no mundo que nós vivemos, nós enfrentamos muitas mazelas, não é verdade? Nós enfrentamos muitas dores, e nós somos seres de carne e osso. Por isso o Apocalipse diz que na volta de Cristo, dos olhos serão enxutas todas as lágrimas. Então isso quer dizer que nós choramos às vezes. Por isso nós precisamos encontrar na igreja de Jesus um ambiente harmônico, um ambiente de amor. Por mais que saibamos que é na igreja de Jesus como uma grande SEDAI, uma grande Águas do Rio, vem água poluída de todo lado e a água passa ali por um centro de tratamento para sair limpinha depois. Então, como numa igreja que faz essa limpeza na vida das pessoas, nós sabemos que isso é um trabalho. A pessoa vai ouvindo a palavra, vai de glória em glória, vai a obra de Deus vai operando, o orgulho vai caindo, a maldade vai caindo, a malícia vai sendo trabalhada. Às vezes a pessoa chega na igreja já nos seus 50, 60 anos, uma vida toda de mundo, e isso tudo vai sendo trabalhado aos poucos. Mas eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio naquele que faz uma obra que diz que Ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, amado, no meio da igreja de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está curando. Deus está fazendo uma obra que os nossos olhos físicos não veem. Está lá no íntimo do coração, arrancando o carnegão do pecado, o carnegão da malícia, da maldade, da injúria, da perversidade. E, amado, aquele que é santo, diz Pedro, continue a santificar-se, continue a crescer em graça e conhecimento. Então, amado, cada dia que passa nós somos melhores cristãos, aleluia. Cada dia que passa em Cristo. Por isso eu amo aquela passagem que diz, Senhor, isso na nova versão transformadora, que é mais simples para o entendimento prático, ele diz, Senhor, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que nós vivamos com sabedoria. Salmo 90, 12. Às vezes as pessoas vivem como um jovem de 17 anos, 18 anos, que acha que nunca vai morrer e a vida vai ficar aqui 300, 500 anos, e a vida é curta. As pessoas vivem aí brigando e, sabe, por causa de mesquinharias e coisas. E eu vou lhe dizer, amado, melhor coisa é saber que o nosso lugar não é aqui, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. A linha de chegada nossa, BRT da fé, é lá na glória, Nova Jerusalém em Cristo Jesus. Até o dia que haverão novos céus e nova terra. E todas as coisas serão transformadas.
E todo inimigo de Deus, a maldade, a injúria, a perversidade, o egoísmo, a devassidão, a mentira, todos os inimigos de Deus já terão sido postos debaixo dos pés e não haverá mais nada disso. Só haverá um pastor, Jesus Cristo, e a sua igreja para todo sempre. É você a ovelhinha de Jesus. Essa é a jornada que nós estamos caminhando. Então, esta convicção de fé transformadora no meio da comunidade cristã, ela deve causar em nós o que, irmãos? Equilíbrio, harmonia. Paulo diz: Deus nos tem dado o espírito de moderação, de amor, de poder, para que a igreja de Jesus seja esse povo unido e fortalecido. Um povo unânime, um povo numa só voz. Por mais que hajam, e nós vamos ver isso, a possibilidade, como num grande guarda-chuva, há pensamentos diversos, que Paulo está tratando isso aqui, dentro de um parâmetro aceitável, doutrinas diferentes, até o ponto, olha como Paulo, o guarda-chuva de Paulo é grande. Paulo está com aquele guarda-sol, já viu aquele guarda de praia, cabana, ombrelone, ele está com aquele ombrelone gigante, porque é tão grande que ele diz assim: nós que somos fortes, suportemos os fracos. Ele não está dizendo: ó, fraco, você tem que virar forte, cara. Ele não escreveu isso. Ele está dizendo: nós que somos fortes, suportemos aqueles que são fracos. Então você entra, por exemplo, numa denominação histórica, como numa igreja batista, por exemplo, você tem lá um guarda-chuva. Você tem lá um pastor que é pré-milenista clássico. Você tem lá um dispensacionalista. Você tem um pós-milenista. Gente, tudo isso dentro da mesma igreja? Sim. Você tem um que é supralapsariano, outro que é infralapsariano. Um que crê que o decreto levou o pecado, outro que crê que Deus viu após o pecado e ali determinou tirar os eleitos dele, porque todos já estavam contaminados pelo pecado. Então você tem tudo dentro de uma mesma denominação. É um guarda-chuva. Isto é bom, isto é saudável, isto faz bem à igreja de Jesus, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Diga graças a Deus por isso. Somos o corpo. Então Paulo aborda o texto e ele dá inicialmente 3 antecedentes históricos, 3 antecedentes culturais que nos dão melhor compreensão desta passagem. Primeiro é a questão da aliança. As leis alimentares, as leis de pureza que regiam o pensamento cultural histórico quando o texto foi escrito, tinham a finalidade de tornar uma pessoa santificada, tornar uma pessoa separada para participar da aliança com Deus. Você se lembra, por exemplo, Daniel, quando diz assim: eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei, vou ficar só aqui nos meus legumezinhos. Ou quando você tinha no Novo Testamento os discípulos com todo o mikveh, que era aquele tanque que ele entrava de um lado, descia na água, ia lá para o outro lado, subia a escadinha no outro do lado e saía purificado. E era um ritual do mikveh. Assim, na porta do templo em Jerusalém e em outros lugares do norte também eu tive a oportunidade de ver um mikveh da época, e fazia tudo parte de rituais de pureza. E era isso que estava comandando a cabeça daquele povo. Pedro foi exortado 3 vezes por Jesus para comer o que aquela visão. Ele diz: como é que na minha boca nunca entrou nada impuro? Então, fazer parte da aliança naquele contexto cultural fazia parte o selo kosher, a questão da pureza. Precisamos entender isso, porque Paulo está tratando dos crentes fortes e fracos. E os fracos estão presos nisso. Os fracos estão ainda centenas de milhares de anos, desde o Decálogo, desde Moisés, desde a Torá, trazendo isso numa tradição oral que hoje eles entendem que é o Talmud,
E de fato há uma relevância na tradição oral, porque muitas coisas que nós lemos hoje no texto e subentendemos faz parte da tradição oral. Quando ele fala da circuncisão, me mostra aí um texto bíblico que diz que a circuncisão é no prepúcio. Me mostra um. Não tem. A circuncisão poderia ser a pontinha do nariz. Mas havia um Talmud, uma tradição oral que mostrava isso daí, então vem caminhando junto. Então estavam agarrados a centenas de anos de uma tradição, e Paulo diz assim, gente, a gente tem que saber tratar esse povo. Se nós recebemos aqui na igreja um irmão judeu convertido, como é que nós vamos trabalhar com ele? Olha aí, arranca o quipar da cabeça. Não pode ter essa mesa usada, você tem lá o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, não pode ter na porta da tua casa, tira isso. Então ele tem um aspecto cultural enraizado que Paulo trata, ele diz assim, gente, nós temos que saber de onde nós estamos vindo, são os nossos irmãos mais velhos. Não existe Novo Testamento sem Antigo Testamento. De igual forma, o judeu messiânico tem que saber reconhecer a obra, vida e salvação única e exclusivamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ponto final. Para que haja harmonia entre o povo de Deus. Havia tradição a respeito de Jesus. Nesta questão da impureza de alimentos, especificamente, Jesus Cristo veio considerando todo alimento puro. Ele diz assim, olha, essa tradição de vocês aí tem que mudar. Hoje você chega em Israel, se você vai lá no McDonald's, você não come carne com queijo. Porque a interpretação do Talmud foi tão grande que não pode misturar carne com queijo. Não vou entrar nos pormenores aqui. Mas você vê, a interpretação foi tão longe, Jesus falou, calma, vamos botar o pé no freio aqui. Vamos entender o que é que realmente contamina o homem. Então Jesus pegou questões que eram necessariamente fundamentais para mostrar a eles, e aqui há um entendimento na vida prática que temos que ter um guarda-chuva grande. Irmãos, é um assunto que não vai acabar a discussão. Então nós temos que ter harmonia, e no último conselho de Paulo, cada um bem definido na sua mente o caminho que você segue. Então vamos lá, as palavras de Cristo Jesus que regem a nossa fé em Cristo Jesus, e o povo de Deus diga amém por isso aí. Marcos 7, 15 a 23, eu diz assim, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Volta. O que houve aí, filha? Deu tremedeira? Mas, não, volta, aí, 7,15. Entrando nele, posso contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos interrogaram acerca da palavra. Será de praxe. Sempre os discípulos iam lá, Jesus, eu não entendi, explica aí, aqui no nosso trabalho de mentoria 2.0, 24 horas, explica para a gente. E aí no versículo 18, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas entra onde? No ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros, o quê? Todos os alimentos. Picanha é puro? É. E lasanha? É. Também é. A gente só não encontra no mercado, mas é puro. Aí ele diz depois, versículo adiante, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê, igreja amada? Os maus desígnios. Olha lá, é isso que contamina. A prostituição, os furtos. De ontem para hoje, furtaram a porta lá da loja do meu pai. Furtaram, gente, a porta. Roubaram a porta. Um cracudo qualquer desse da vida. Deus tenha misericórdia, Senhor. Roubaram as ferramentas, só misericórdia. Os furtos, os homicídios, os adultérios,
a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de onde? Vêm de dentro. E o que é que eles fazem com o homem? Eles contaminam. Às vezes você tem lá um grupo, amado, e no meio do grupo tem uma pessoa maledicente. No meio de um grupo você tem lá uma pessoa que vê problema em tudo. Para cada solução que você apresenta, ela traz 4 problemas. Extremamente negativa. Todo mundo é mal. Todo mundo, amado, e daqui às tantas o ambiente, todo mundo brigando, todo mundo, ninguém se fala, todo mundo puxa o tapete daqui para colar. Olha, eu estou tendo uma boa experiência no nosso grupo lá do Senac. O professor colocou o nosso grupo como o grupo do bolo de chocolate com calda. Porque é um grupo entrosado, é um grupo que tudo apresenta mais do que ele pede. E o nosso grupo, poxa, muito bom. Agora a segunda parte do curso vai ser individual. Acabou o trabalho em grupo, que pena. Então, amado, eu sei de uma coisa: o povo de Deus é o povo mais feliz desta terra, amado. É aqui no meio do povo de Deus que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta. As pessoas às vezes chegam desacreditadas na humanidade e ganham fé de novo, confiabilidade, credibilidade, para crescer em graça e em comunhão. E a igreja de Jesus exportar para o mundo, amado, credibilidade, exportar para o mundo confiabilidade, porque tem muita gente lá fora dos nossos. Tem muita gente lá fora que está perdida ainda, mas nós vamos levar Jesus a estas pessoas, e em nome de Jesus eu declaro que você é uma ponte, você é de Deus nesse mundo. Deus vai te usar para resgatar pessoas. Você é um pescador de almas, amado. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, meu irmão pescador de almas, tudo bem? Cumprimenta ele aí, meu amado pescador. Tudo bem, pescadora? Nossa bispa, aleluia. Louvado seja Deus. Pescador de almas. Pescador de almas é sábio em Cristo Jesus, amado. Então você tem uma aliança com Deus. Diga, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Ele me purificou. Ele me purificou, Ele me santificou. Amado, se Ele não nos tivesse purificado e santificado, não haveria abstenção de alimento que o faria. Por isso você está santificado em Cristo Jesus. Ele diz que tudo é puro, amém. Ore a Deus, esteja no restaurante, esteja onde você estiver, ore, consagre, coloque diante do Senhor, louvado seja Deus. Tem a questão do reino de Deus. Paulo faz uma descrição do reino como reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Então, quando dentro de um texto que ele está tratando de questões de aceitação, acolhimento, questão do fraco, forte alimento, ele entra com a passagem e diz: o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. O que ele está dizendo? Gente, isso aqui é mais importante do que comida. A justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo é mais importante do que comida e bebida. Então olha lá o versículo 17, em Romanos 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando leio essa passagem, eu não sei porque eu me lembro daquele corinho: Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Cheio de alegria, reino de Deus, paz na tua vida. O que adianta ter lá banquetes, que é o que o mundo oferece? Se você curvar aqui, ó Jesus, eu vou te dar um banquete no mundo. O que adianta curvar o joelhinho e dobrar os teus valores para o mundo, se vender para o mundo e ter lá mais 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1 milhão a mais na tua conta, e perder a tua alma, e perder a tua paz, e perder a tua honra, e perder a tua dignidade, e perder a tua comunhão com Deus? Você é de Deus. Você é inquebrável.
fazendo uma pequena mudança inquebrável. Diga amém por isso. Você é de Deus, você é abençoado em nome de Jesus. Então nós temos o reino de Deus em nós. Então esses são 3 elementos básicos que precisamos saber. Mas Paulo traz 3 também princípios que são essenciais para a convivência saudável da igreja. Quais os 3 princípios? Primeiro, não seja pedra de tropeço, amado. Não ponha obstáculos à fé de ninguém, à fé das pessoas. Não ponha. Você foi chamado para ser bênção na vida das pessoas. Você foi chamado para tirar pessoas do fogo, não para colocar pedra no caminho delas. Não, eu vou colocar muita pedra no caminho dela, porque eu estou trabalhando nessa pessoa, eu vou dar sabedoria para ela, eu vou trabalhar. Você é Deus? Eu achei que isso fosse o trabalho de Deus. Então não ponha pedra de tropeço na vida de nenhum irmão. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13, 14 e 20 e 21. Ele diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo a quem? Ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse, sim, é impura. Você acha que comer carne no quaresma é pecado? Não, também, irmão. Para você é impuro, para mim não é. Nós chegamos lá como uma picanha linda, maravilhosa, desce bonito, amém? E eu dizer que boto Coca-Cola também, mas eu não posso mais fazer isso. Um cafezinho é de lei. Faltar o café depois, até briga. Chega aqui na Banana Tropical, na Praça Sans Pena, onde eu costumo almoçar ali, sol de 40 graus, bate bem ali, em cima da cafeteira, e eu, manda um cafezinho aí, porque o tempo está bom. O cara olha para a minha cara, eu falei, irmão, eu já vi gente com garrafa térmica levando café para a praia, então eu estou ainda num nível de normalidade. Versículo 20 e 21, ele diz assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Sabe o que eu veria o comer com escândalo, irmão? Dentro de um contexto brasileiro, é você estar numa roda qualquer, sabe, lá com um copo de cerveja em cima da sua mesa, sabe, com um tipo de comportamento que você não deve ter. Você é um cristão. Então você está ali gerando escândalo. Olha lá o cristão com um copo de cerveja lá na frente dele. Não, mas era Guaraná Toby, ele que não sabia que era Guaraná. Entende? Então há coisas que nós devemos nos abster por causa dos irmãos fracos. Se você for em outros lugares do mundo, tem gente que bebe cerveja, pastores que bebem. Entendemos que no Brasil isso não vai cair bem. Pela nossa cultura, pelas nossas estatísticas, pelo nosso meio, por tudo que vemos ser real no nosso país. Então, precisamos, e vamos no ponto central, na redução central, vamos falar esse ponto. Então, vamos lá. Depois ele diz, versículo 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, dentro de um nível de normalidade, se você sabe que havia um mercado de Corinto que vendia carne sacrificada para ídolos, havia um problema com a bebedice, que bebiam tanto até cair, e chegava na ceia, todo mundo lá bêbado, e Paulo, você está com fome, vai comer na tua casa, cara. Se você sabe que há um contexto onde você deve aplicar esta passagem, você tem que ter sabedoria para saber aplicar a palavra de Deus e dizer, gente, eu preciso me abster disso daqui, senão eu vou fazer o meu irmão fraco cair. Então, amada igreja de Cristo, nós fomos chamados a ser bênção nesta terra. Diga, eu sou bênção nesta terra. E nunca pedra de tropeço.
Então Paulo fala, o segundo princípio, sobre a liberdade condicionada pelo amor. Nós priorizamos a paz no corpo de Cristo. Nós priorizamos crescimento espiritual. Estávamos conversando isso agora no gabinete. Tem tanta gente que é burra, desculpa a expressão. Se fosse um pouquinho mais inteligente, já estaria tudo resolvido. Mas o cara quer ir nas vias judiciais, quer arrumar um problema, quer espizinhar a vida dos outros. Passa anos, não consegue o que quer. Daqui a pouco aí Deus, o livre guarda, bate as botas e não conseguiu o que queria. Tivesse seguido as vias da paz, já estava tudo resolvido. Ou seja, amado, às vezes as pessoas querem ir pelo lado da guerra, da briga. Amado, o que adianta pelo lado da briga discutir vascaíno e flamenguista? Adianta o quê? Nada. O vascaíno vai sair mais vascaíno caindo, igual a mim. Está caindo, mas não tem problema, a gente vai caindo mais e mais. É caindo que se aprende a levantar. E o flamenguista vai sair mais flamenguista ainda. Aí tu vai servir lá, vai dizer, cara, mas esse negócio é urubu. Não, isso aqui é uma águia. Tem até Jesus no nosso corinho. Ai, Jesus, não sei o que, não tem? Acho que tem. Então, é heresia, irmão. Então não adianta, amado. Tem questões que não adianta. Se você souber o pressuposto da outra pessoa, então tudo com sabedoria. Temos um guarda-chuva aqui na igreja. Em última análise, meu amado, igreja querida, nós oramos pelas questões governamentais e tudo mais. É muito claro na minha mente, no meu coração, algumas coisas. É impossível servir a dois senhores, mas dentro da igreja de Jesus, sejam bem-vindos todos à casa do Pai. Saibam que vão ouvir a palavra e ponto final. Se estão levantando bandeira do aborto, eu vou bater nessa bandeira, porque isso é do capeta. Estão querendo liberar drogas, é do capeta. Estão querendo liberar as frangas, isso não é de Deus. Vamos falar aqui. Não importa quem gosta e quem não gosta. Tá com cara feia, não gostou, toma uma maracujina e seja feliz. Mas agora todos serão bem-vindos na casa do Pai. Todos serão abraçados na casa de Deus. Porque nós somos uma família espiritual. Jamais vamos abordar política partidária no altar da igreja. Abordamos princípios bíblicos, ponto final. E aí você ouça os princípios bíblicos, aí julga. Você pega lá um cara lá no meio da Lady Gaga, Gaga! Você já imagina mais ou menos para onde vai o voto dela. Mas você pega uma pessoa que está dentro da igreja de Jesus, já tem uma coisa um pouco diferente. Mas somos todos a família, o povo de Deus. Priorizamos a paz, priorizamos o crescimento da comunidade e declaramos que na obra de Deus, amado, o povo de Deus é um povo forte, um povo poderoso, um povo eleito, um povo amado. A pessoa vai ser bem recebida, vai ser abraçada. Meu irmão, seja bem-vindo. Louvado seja Deus. O cara igual a Carmen Miranda, botou um abacaxi na cabeça, amém. Louvado seja Deus. Sinta-se bem. Louvado seja, amém. A igreja de Jesus vai abraçar todos dentro daquilo que não é essencial. Se o cara começa a chegar aqui e falar, não, porque quem me salvou foi São Malaquias, fui salvo por ele. Falei, então, irmão, isso aí é para você ainda não é um cristão, e por favor, não dissemine heresias no meio da igreja. Não contamine o meio do povo do Senhor. Por quê? Porque um pouquinho de fermento faz o quê? Levera toda a massa. Por isso nós dizemos, não empreste teus ouvidos para fermentos. Romanos capítulo 14, versículos 15 a 19. Olha lá, Paulo, o apóstolo, diz, entretanto vos escrevi, 14, 15. Se por causa da tua comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo quem? O amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não sejais, pois, vituperado o vosso bem. Não use o bem da tua liberdade cristã para manchar o cristianismo, fazer o teu irmão cair.
Se você é tão forte, amado, quanto você pensa que é, abra mão. Não, eu sou muito forte, se pisou no meu carro. Na verdade, você é fraco. Você é fraco, porque o forte, ele não está, sabe, a flor da pele, tranquilo, forte tem costa larga, tranquilo, tudo tem um tempo para todas as coisas. E outra coisa, amado, o forte sabe que não é ele que vai dar a resposta certa, você sabe dos lábios de quem vem? Vem do Senhor. Você sabe quem é que está julgando a balança de cada um de nós? É o Senhor. Feliz aquele a quem o Senhor aprova, não aquele que se aprova. O maior apóstolo, o maior bandeirante do cristianismo, o maior plantador de igrejas, falava disso, que não seja eu desqualificado. Ai, coitadinho de mim. Se o maior bandeirante da igreja estava com receio de ser desqualificado por alguma coisa, ai de mim. Entende? Então precisamos entender. Então, não seja vituperado, faça o bem. Versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Espírito Santo, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Hoje diga glória a Deus por isso, amado. Louvado seja o Senhor. Santo. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, amém, da paz, e também as coisas da edificação, de uns para com os outros. Crente não vive brigando, irmão. Crente não vive brigando, arrumando briga, trololotre, não, é paz. Eu recebo esta palavra. Vamos seguir as coisas da edificação. Abençoe teu irmão, abençoe a igreja, leve paz para ele. Tem gente que vive com vinho da violência. Eu lembro isso na história da nossa igreja, né? Que a gente chegava na igreja com a faca assim, parecia que estava com faca na mão, querendo brigar. A coisa, chegou um momento que a gente pensou assim, gente, a gente tem que pegar esse cara, tem que botar ele no gabinete da igreja, sei lá, vamos mandar ele sumir. Vamos pegar a toalha molhada, chulapada nele. O cara chegava no culto. E a gente acha aí, gente, vai ter um problema hoje. Misericórdia. E quantas vezes eu tive que entrar na frente para não ter briga? Quantas vezes? Então, amado, o crente em Jesus é o crente da paz. Diga, eu sou da paz. Paz e amor. Não é Bob Marley, não. É Jesus Cristo. Declare para o teu irmão. Tá bom, se é bom, eu sei que é paz de Cristo. Declare para o teu meu irmão, a paz de Cristo na tua vida. A paz de Cristo. Você tem uma semana de paz. Você coloca a tua cabeça no travesseiro, tenha paz. Amado, a paz é uma das bênçãos maiores de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, se tira a paz, olha, o mundo acaba. Mas o mundo pode estar acabando, se você tem paz, está tudo bem. Porque a nossa paz vem do alto. A nossa paz vem de Jesus. A minha paz vos dou, e não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Você crê em Deus, você crê em mim, disse Jesus. Eu recebo e profetizo esta paz transbordante na tua mente, irmão, na tua alma, no teu nervo simpático, parasimpático, seu sistema nervoso central, que a paz de Cristo adentre, onde o remédio não alcança, onde o homem não alcança, sejas liberto, curado, sarado, pelas chagas de Cristo Jesus. Então, nós somos bênção e não pedra de tropeço. Somos livres em Cristo, mas temos sabedoria e limitamos a liberdade pelo amor, priorizando a paz e a edificação. Temos fé e convicção pessoal. Temos uma mente consciente e moldada pela palavra de Deus. Amado, você tem uma consciência firme. Lembra que lá Tiago vai escrever: homem de ânimo dobre,
Não alcançará nada na sua vida com Deus. Ânimo, dobro do original grego, são duas mentes. Como se a pessoa tivesse duas mentes na mesma cabeça. Já viu aquele desenhozinho? Fica o diabinho aqui e o anjinho. E a pessoa tem lá uma mente dividida. Amados, em nome de Jesus, nós temos a mente de Cristo Jesus. Nós temos uma mente bem definida, uma consciência purificada pela palavra. Quem não tem consciência purificada, quem fica lá agarrado ao kosher, às vezes naufraga. Por isso nós precisamos ser condescendentes. Por isso nós precisamos ter sensibilidade. Gente, não vamos deixar ser irmão naufragar não, irmão. Venha, está aqui conosco, amém. Tu não come carne não, tudo bem. Quando a gente estiver junto, a gente come alface, come repolho, come vagem, sei lá, esse negócio aí, amém, louvado seja o Senhor. Mas fica na casa do Pai, fica na obra de Deus. É aqui que você vai ser liberto, crescer, ser abençoado em Cristo. Romanos 14, 22 e 23 diz assim: a fé que tens, tenha para ti, olha lá, para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Irmão, você tem dúvida se pode comer carne, picanha vermelha, por causa de um pouquinho de sangue? Não coma. Não coma. Se abstenha. Se tem alguma dúvida qualquer, se abstenha. O que você faz fora da fé é pecado. Então, tenha consciência em Cristo Jesus firme. O valor da consciência é tão grande que eu quero citar aqui Lutero, em 17 de abril de 1521, no sudoeste da Alemanha, em Worms, na grande dieta de Worms, quando colocaram os livros de Lutero todo na frente dele, e Lutero chegou lá inocente, tadinho, achando que ia lá para um debate honesto da fé, e quando ele é colocado lá, diz o seguinte só para ele: isso tudo é teu, você nega ou não nega? Não era para ter debate, era só para ele negar tudo e dizer: eu sou um herético. A resposta de Lutero ficou marcada por toda a história da teologia cristã. Ele diz assim: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, estou preso às Escrituras que tenho citado, estou preso às Escrituras, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Minha consciência é cativa a palavra de Deus. Não negarei nada, pois não é seguro e nem direito ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Amém. E ele entrou lá com um salvo-conduto de um príncipe e saiu, e no meio do caminho os seus seguidores pegaram e levaram ele para um castelo, onde naquele castelo ele escreveu obras maravilhosas. Era Deus no controle da reforma protestante. Era Deus no controle da sua igreja nesse mundo. Meu amado, uma pessoa firme com a sua consciência em Cristo Jesus mudou a história do mundo. Mudou a história das pessoas. Uma pessoa convicta da palavra de Deus, uma pessoa convicta da obra do Senhor, ela é bênção neste mundo. Então Paulo conclui a sua exortação do capítulo 14, os cristãos fortes e fracos, e os desafia a viver em união, voltados para o que é realmente importante para a fé. Gente, vocês ficam aí ocupados de coisas pequenas, como naquele teste psicotécnico, que você pega uma folha de papel ofício branca, põe um pontinho lá e o cara fica vidrado naquele pontinho, porque toda a folha branca tem um pontinho só. E aqui Paulo está dizendo: você está vidrado nesse pontinho, está vidrado nas coisas não essenciais. Vamos voltar para o que é importante. E desta forma confirmamos a presença e a superioridade da nova aliança. Afinal, a nova aliança chegou ou não chegou? O poder do Espírito Santo chegou ou não chegou? O Espírito Santo chegou para transformar ou não transformou a tua vida? Você que é forte, é transformado no Espírito, sim ou não? Porque se você diz que é, como é que você está arrumando briga por coisas tão pequenas?
Se você tem a nova aliança, se a nova aliança chegou na tua vida, por que você está agarrado a essas picuinhas de comer ou não comer, e o teu irmão que é fraco na fé está sendo afastado da obra de Deus? Então, quando nós fortes acolhemos o fraco na fé, temos a sensibilidade de tratar, entender que a igreja é um ambiente terapêutico, lugar de cura, de libertação, de transformação, de alimento da palavra de Deus, esta é a comunidade que transborda o que Paulo disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, é paz, é justiça, é alegria do Espírito Santo. Eu recebo isso na minha vida e na tua, amado. É a igreja de Jesus onde o senso da justiça de Deus nos alcançou. De gente, eu fui liberto, eu fui sarado, eu sou um miserável pecador. Humanamente falando, um miserável pecador. Se Deus não tivesse tido misericórdia e graça da minha vida, eu estava no mundo. Mas a justiça de Cristo me alcançou e Ele me fez uma nova criatura. Isso é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo transbordando no coração. Tanto a união da igreja de Jesus em torno da doutrina essencial é prova de que a promessa da nova aliança, que já foi prometida do Antigo Testamento, é real, é presente, é poderosa. Faz da comunidade cristã um lugar de acolhimento, transformação de vidas. Mesmo quando os fracos chegam, amado, não vai enfraquecer o nosso elo. Pelo contrário, quando os fracos chegam na obra de Deus e são acolhidos na obra do Senhor, a igreja de Jesus só se fortalece. Porque a gente olha uma determinada fraqueza de um irmão ou outro e pensa assim: opa, ele é nessa e eu sou em qual? Ele é fraco nessa questão ali. Ele só come legumes. Legal, hein? Parabéns, vai ficar sarado. Mas qual é a minha fraqueza? É verdade? Então um é fraco aqui, outro ali. Meu amado, tem uma versão que ela muda um pouquinho essa palavra, forte e fraco, porque você e eu também temos alguma área que precisa ser trabalhada. Sim ou não? Sim. O dia que dissemos assim: sou perfeito, absolutamente perfeito. Você já deve ter morrido, a gente não sabe. Já deve estar lá do outro lado, a gente está vendo uma mera miragem na nossa frente. Então olha lá, Hebreus 7, vamos aqui, irmãos, rapidamente. Hebreus 7, 18 e 19. Olha, vamos fazer uma intertextualidade para entender a importância do que Paulo está dizendo num campo maior. Ele diz: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei, o quê? Nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Diga aí um amém por isso. A minha pergunta é: a graça é mais poderosa do que a lei? Sim. O novo pacto é maior e superior do que o antigo pacto? Sim. Aonde que nós vemos isso na vida das pessoas? Na brigalhada? No disse que me disse? No puxar o tapete do irmão, porque ele vai ver que eu sou mais eu. É nisso que a gente vai ver? Ou a gente vai ver em pessoas transformadas, pessoas equilibradas, pessoas cheias do amor de Deus para dar? Às vezes a pessoa está cheia de flecha nas costas, mas está cuidando de alguém que chega ferido na casa do Senhor. A pessoa está cheia de problemas e você não imagina, mas ela está visitando alguém que está no hospital doente. Ela está indo consolar uma pessoa que está com problemas. Ela está levando alegria para uma pessoa quando ela está baleada. Você sabe o que é isso, amado? É a alegria do Senhor que é a nossa força. É o reino de Deus que é poder. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Olha lá a palavra de Deus, 9, depois 15 a 17. Ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu
Nome. Então não é por meio de religião, comida e bebida, é por meio de Jesus. Então levante uma das suas mãos e diga: por meio de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Aceita a minha vida, Senhor. Aceita a minha vida e minha oferta como aroma suave, aprazível e aceitável diante do teu trono, por meio de Jesus. Mas por meio de Jesus você é lavado, remido, purificado. Por meio de Jesus você é santo e irrepreensível. Por meio de Jesus você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por meio de Jesus você não está em trevas, você está na luz. Aí ele diz, versículo adiante, 16: não negligencieis igualmente a prática do bem. Se você é de Jesus e cultua a Jesus, olha aí para onde a tua vida cristã vai te levar. A não negligenciar a prática do bem. E a minha cooperação, e a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Você está levando caridade às pessoas? Você está doando para o bom samaritano da igreja? Você está ajudando as pessoas? Isso é aprazível a Deus. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amado, às vezes as guerras que se fazem dentro das igrejas, que é obra de Satanás, com vista a derrubar o pastor da igreja. E quando um pastor da igreja, quando um líder da igreja é derrubado em alguma coisa, e amado, você não imagina, número às vezes de diáconos, presbíteros e até pastores no mundo desviados. Talvez pessoas que não entenderam muito bem, com profundidade, mas é uma realidade, que nós precisamos lidar com isso. O inimigo está tentando de todos os jeitos, à volta do mundo, gerar vergonha. Nós vemos às vezes em jornais notícias, meu Deus, quantas coisas, quantos pequeninos e fracos sendo levados para a queda e a perdição. E nós, na igreja de Jesus, diante de um povo sério, diante de uma igreja séria, como é que nós tratamos a nossa liderança espiritual? Com amor, com obediência, com fidelidade, ou com pedras e vamos lá porque ele aguenta mais. Ele vai aguentar, ele é bom, ele sabe tudo, vai lá. Então, igreja amada, Paulo sabia, temos ainda 5, 6 minutos. Paulo sabia da necessidade de lidar com as pessoas no contexto em que elas se encontram. Por isso, nesse texto, nesse texto é o caso dos escrúpulos judaicos a respeito dos rituais de pureza. Haviam esses antecedentes que eu acabei de falar, aliança, tradição de Jesus, reino. Havia lá esses escrúpulos religiosos judaicos. Então o cristão não é orientado por esse segmento religioso judaico, mas deve, no entanto, agir com sabedoria em sua liberdade de fé, para não fazer ninguém tropeçar. E sobre tudo isso, porém, o que é mais importante é a unidade da igreja em torno do que é essencial. Por isso eu agradeço a Deus por sermos uma igreja que ama a doutrina, ama a palavra de Deus. Amados, porque a palavra de Deus é o chão para a gente caminhar, é a lâmpada para a gente caminhar. Os nossos corinhos que cantamos tem que ser bíblico. O culto de oração que nós fazemos aqui, a teologia tem que moldar a sua oração. Toda a vida é pela palavra. Então, vamos declarar à igreja de Jesus unidade e suporte mútuo na comunidade cristã, porque Cristo é o nosso fundamento. Diga comigo, Cristo Jesus é o fundamento da minha vida. Cristo Jesus me aceitou, eu aceito meu irmão. Cristo Jesus me amou, eu amo meu irmão. Cristo Jesus me perdoou, eu perdoo meu irmão. Eu sou chato pra caramba, mas Cristo me ama, então eu amo meu irmão que é chato também. Eu te amo no amor de Jesus. Diga pro teu irmão, meu irmão, eu te amo, tu és uma bênção nessa terra. Tu és uma bênção, aperta a mão, pastora. Tu és uma bênção, tu és uma bênção. Amado, tu é muito chato, mas eu te amo em nome de Jesus. A pastora não é chata não, eu que sou chato. Então olha lá,
Vamos rapidamente, irmãos, porque esse assunto, esse texto dá muito pano para manga. Por isso eu estou cometendo um erro homilético aqui, de ter ficado 1 hora na introdução. Mas não tem problema, a gente vai dar uma corridinha e você vai entender. Romanos 15, 1 e 2, olha lá. Vamos fazer essa leitura. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Então, fomos chamados a carregar os fardos uns dos outros, amado. Paulo está aqui destacando a responsabilidade dos fortes na fé em ajudar os fracos. Mas se você vê uma pessoa fraca na fé, você vai fazer o que com ela? Vai botar mais peso nela? Vai dar uma banda logo de vez? Vai dar um tiro de misericórdia para acabar com a vida dela? Ou você vai levar amor, compreensão, perdão, palavra, exortação, admoestação, Jesus para a vida dela, vai orar pela vida dela, para que ela esteja fortalecida no Senhor? Então nós somos chamados a suportar a dificuldade dos irmãos, pensando sempre no bem coletivo, pensando no bem da igreja. Às vezes suportamos uma coisa ou outra, pensando no bem maior da igreja. Será que certas coisas sendo faladas ou feitas em determinados momentos vai gerar mais benefício ou mais prejuízo? Às vezes mais prejuízo. Então isso tem que ser avaliado. Então nós temos o exemplo de Cristo. Paulo aponta para Jesus Cristo como modelo de que não buscou agradar a si mesmo, mas assumiu o sofrimento pelo próximo. Olha lá o versículo 3, Romanos 15, 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Às vezes você pensa, medita e diz assim: gente, eu estou absolutamente certo, biblicamente, que eu estou com a razão. Mas às vezes é melhor você dar tempo ao tempo. Às vezes é melhor você esperar as crianças amadurecerem. Porque em determinada atitude, em determinados momentos, pode ser pior do que melhor. Isso serve para educar os filhos, serve para relacionamento. Como maçãs de ouro e salvas de prata, é a palavra dada a seu tempo. Pastor, mas as pessoas vão te ver como fraco. As pessoas vão me ver como fraco no meu trabalho. Se a pessoa vir, eu não reagir logo. Vai ver? Deixa ela ver você como fraco. O que importa é o que Deus pensa sobre a tua vida, mano. Aí você vai mostrar se você realmente é forte ou se você é fraco. Porque se você for fraco, você vai responder sempre na mesma moeda. E se você ler um pouquinho de Augusto Cury, você vai saber que você está tão doente quanto o outro que está doente também. Na questão da psicologia. Então, amado, as Escrituras são a fonte da nossa esperança para nos dar força. Ela vai te alimentar. Diga: eu recebo esta palavra. Ela vai te orientar, ela vai te fortalecer. E quando você achar que está no deserto sozinho, com um capeta te tentando, você tem a palavra de Deus na tua vida, amado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes, como homem de Deus, te acostume se você vai andar sozinho muitas vezes. Às vezes, como homem de Deus, você não vai ter muita gente do seu lado, apoiando e entendendo. O mais importante, amado, é que você é forte em Cristo Jesus. E Cristo Jesus vai abençoar a tua vida, amado. E se você tem uma igreja minimamente doutrinada, você vai encontrar uma igreja que te acolhe, uma igreja que te ama, uma igreja que vai te ajudar em nome de Jesus. Então eu declaro que esta igreja é assim em nome de Jesus. Então Paulo está afirmando que tudo que foi escrito antes foi feito para nosso encorajamento, perseverança, fortalecimento, esperança, para que nós possamos dar conta desse recado. Versículo 4, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Desesperança, depressão, ansiedade, acabou a minha vida, ai, a obra de Deus tem muito problema, e aquele irmãozinho que vai chegar aqui, ele está com problema, está com isso, está com aquilo, é assim? Não. A esperança de Deus está na tua vida, amado. Diga: eu recebo esta palavra em minha vida. Esperança, diga esperança, esperança. Portanto, somos chamados à harmonia. Somos chamados a fazer da igreja um lugar de harmonia. Somos chamados a fazer da igreja um lugar de amor, um lugar bom para se estar, um lugar bom para se criar raízes, um lugar que eu quero estar,
um lugar que faz bem a minha vida. Diga amém, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo ora para que Deus conceda essa mente em concordância aos cristãos, para que juntos glorifiquemos a Deus, em mente, em voz, num ambiente saudável. Versículos 5 e 6, ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo quem? Fundamento de tudo, para que concordemente a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então levante a tua mão e diga glórias ao meu Deus, ao meu Salvador, ao meu Pai, a Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, amado, nós fomos incluídos nesta aliança. E o Evangelho, portanto, através dessa comunidade consciente, saudável, poderosa, pronta para receber pessoas de todas as matizes. Você imagina que ele está dizendo que Senhor nos usa para levar o Evangelho a todo mundo. Aí chega um irmão judeu convertido aqui na igreja, a gente não sabe receber ele. Aí chega um irmão de outro lado do mundo, a gente não sabe como receber na igreja de Jesus. Entende? Então nós somos o povo de Deus e o Evangelho é para alcançar o mundo. Diga amém por isso. A aceitação mútua é preciso. Somos exortados a nos aceitar, assim como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. A parede da inimizade foi destruída. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Você está pronto para esse exercício, amado, na igreja de Jesus? Às vezes não é fácil. Às vezes chegam pessoas na igreja totalmente doidas, problemáticas, trazendo do mundo uma série de conceitos que só misericórdia. Mas a gente vai exercer paciência, vai exercer amor, vai exercer doutrina, vai trabalhar junto e caminhar com essa pessoa, e às tantas Jesus Cristo faz uma obra maravilhosa. Cristo operou a sua obra em mim e você, diga amém por isso. Cristo Jesus nos curou, nos libertou, nos santificou em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Portanto, nele podemos confirmar que as promessas feitas aos judeus, as promessas do Messias, do libertador, do santificador, do salvador, do curador, chegou até a nossa vida em Cristo Jesus, louvado seja. Versículos 8 e 9, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Está lá no Antigo Testamento ainda. Cristo foi feito ministro disso, por causa dessas promessas feitas aos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao seu nome. Aleluia! Jesus Cristo veio como ministro da circuncisão judeu para abençoar a vida dos gentios. Se você recebe esta bênção na sua vida, diga amém, eu recebo. Diga, eu tomo posse na minha vida em nome de Jesus. Fundamento disso tudo, as Escrituras. Paulo reforça a inclusão dos gentios, que já estava prevista nas Escrituras, citando diversos textos do Antigo Testamento. Ou seja, amados, nós não estamos aqui soltos, voando. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é o fundamento da nossa vida. Diga glórias a Deus e amém por isso. Versículos adiante, vamos lá, 9 a 12. Ele diz, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda diz, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Vamos dar um aplauso lindo ao Senhor Jesus. Então, amados, tem 1 minuto para terminar e dizer, diante disso tudo, você tem a desesperança ou você tem esperança em Cristo?
Diga: eu tenho esperança, porque Cristo está vivo, Cristo está na minha vida, Cristo está na minha igreja, Cristo em nós é a esperança da glória. Versículo 13, vamos ler juntos esse versículo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, ovelhinha amada, eu termino declarando para a tua vida: apoie e encoraje seus irmãos na fé. Diga amém por isso. Procure identificar pessoas na igreja e fora da igreja, onde você estiver, pessoas que precisam de ajuda emocional, espiritual, e siga o exemplo de Cristo, comprometendo-se com o outro, assim como a natureza que dá frutos para o outro, a árvore dá frutos para o outro, o rio dá água para o outro, faz sombra para o outro. Você é uma bênção nesta terra. Segundo, promova a unidade no meio da diversidade. Promova a unidade. Nós vamos receber pessoas de todos os lugares do mundo, culturas. Promova unidade dentro do que é não essencial. Aceite, receba. Traga para a casa do Pai aquilo que é essencial. A doutrina vai trabalhar e a pessoa vai ser liberta. Diga amém, eu recebo esta palavra. O corpo tem mão, tem braço, tem perna, tem cabeça, tem pescoço, tem orelha, tem nariz. E isso tudo forma o quê? Um corpo. Um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Alimente a sua esperança nas Escrituras. Mantenha viva a leitura bíblica, porque ela será o teu alimento no dia do deserto. No dia que você olhar o desafio diante de você, a luta diante de você, você sabe que tem uma igreja para te apoiar, mas acima de tudo, não só de pão vive o homem, a palavra de Deus vai sustentar a tua vida. Glorifique a Deus na coletividade, envolva-se na adoração comunitária, celebre a Deus junto com os irmãos, não se isole. Sozinho pode ser que você vá rápido, mas acompanhado você vai mais longe. E nós estamos aqui para caminhar junto com você. Então, Romanos 15, 1 a 13, nos desafia os cristãos a viverem em unidade, suportando os outros, acolhendo, mantendo a esperança renovada em Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, fundamento de todas as coisas, buscando sempre glorificá-lo em comunidade, não apenas na individualidade, num ambiente saudável, com doutrina na mente, amor no coração, fé nos nossos passos e boas obras nas nossas mãos. E assim eu declaro a igreja saudável, curada e abençoada. Assim seja, assim diz o Senhor.